Bem, como a gente viu no vídeo anterior, inicialmente o ser humano só buscava as áreas que já ofereciam as melhores condições de ocupação, próximas de água, terras férteis, etc., e ocupava essas áreas. Só que hoje não é mais assim, né? Hoje, na verdade, o ser humano consegue, com o seu trabalho, ele consegue transformar os espaços naturais. E mesmo aqueles espaços que, à primeira vista, ou no primeiro momento, não seriam adequados, eles vão ficar melhores para a produção agropecuária, para a instalação de infraestrutura, para a construção de indústria, etc. Ou seja, a tecnologia usada pelo ser humano consegue transformar qualquer área e favorecer a sua ocupação. Então, vejam só, um complemento do que a gente viu antes, né? Essa transformação do espaço geográfico, ela é dinâmica, ela nunca para, ou seja, a cada vez que a sociedade muda, a cada vez que surge uma nova necessidade, o espaço geográfico também vai ser modificado pela intervenção humana. Então, guarda esse conceito que ele pode aparecer na prova. O espaço geográfico está sempre mudando, isso é dinâmico, nunca para a transformação. Então, assim, conforme as necessidades, vão surgindo sempre novas adaptações. E essas mudanças que vão acontecendo deixam marcas na paisagem, né? Vão surgindo novos e maiores prédios nos centros urbanos, que substituem os antigos. Por exemplo, aqui em Manaus mesmo, você tem vários exemplos de casas de pequeno porte, um andar, dois andares, que foram derrubadas, demolidas para construir prédios de 20 andares, 25 andares, né? Agora, em alguns lugares são mantidas construções históricas, porque isso representa a marca da história da cidade. Aqui em Manaus mesmo, por exemplo, ali próximo do Teatro Amazonas, próximo da Igreja de São Sebastião, se você for por lá, existem várias construções antigas que foram restauradas, foram pintadas, como eram na época, exatamente porque preservam a memória histórica da cidade, né? Então, normalmente, as grandes cidades têm um local chamado de centro histórico, onde muitos edifícios antigos são preservados, não podem ser derrubados. Em algumas cidades, quase todos os edifícios são preservados, porque eles fazem parte do patrimônio histórico da cidade. Esse é o caso, por exemplo, de Ouro Preto, lá em Minas Gerais. Em Ouro Preto, a cidade toda foi tombada como patrimônio histórico. Então, toda a cidade praticamente é formada por prédios históricos, prédios que têm 300 anos, ou mais que isso até. Olha só, essa foto que está no livro de vocês é exatamente lá da cidade de Ouro Preto, né? A cidade toda é tombada pelo patrimônio histórico e por isso muitos das suas construções históricas, igrejas, lá tem o Museu do Ipiranga, desculpa, o Museu da Inconfidência, Ipiranga em São Paulo. Muitos desses prédios históricos foram preservados, tá? Então, essa foto talvez apareça na prova de vocês, você sabe que essa comissão de provas gosta disso, né? Tá aí a foto, isso representa a cidade de Ouro Preto. Olha só, naquele espaço para refletir do livro de vocês, tem uma questão interessante. Os seres humanos, eles têm uma relação de domínio com os recursos naturais, ou seja, o ser humano ele domina no sentido de que ele controla e transforma os recursos naturais para que possa atender às suas necessidades. Agora, tanto necessidades urgentes quanto necessidades supérfluas, né? E aí vem os grandes desafios para o nosso planeta, nessa relação de domínio do ser humano com a natureza, com recursos naturais, é exatamente como é que se busca um equilíbrio. Como é que se consegue um equilíbrio entre as necessidades e o consumo cada vez maiores e a preservação do ambiente saudável, que não seja prejudicial para a vida, né? Esse é o grande desafio da humanidade. Como é que a gente pode aumentar a produção agrícola sem degradar o solo e os cursos d'água pelo uso de agrotóxicos, por exemplo? Como é que a gente pode aumentar os meios de transporte sem poluir o ar pela queima de combustíveis? Esses são os grandes desafios, buscar um equilíbrio entre tudo isso, que esse espaço do livro chamado de Para Refletir quer chamar a atenção. E uma outra coisa muito interessante, logo abaixo do Para Refletir, tem um texto sobre a Amazônia, muito interessante. Olha lá. A Amazônia sempre foi ocupada. É falsa a ideia de que a Amazônia sempre foi muito pouco ocupada pelos seres humanos. Na verdade,
algumas descobertas. A gente ouve o tempo todo, né? A Amazônia é intocada, a Amazônia é virgem, ninguém ocupa, conversa fiada. As descobertas arqueológicas recentes mostram que, antes mesmo dos europeus chegarem por aqui, antes dos portugueses e outros invasores que tivemos chegarem por aqui, já havia cidades populosas, havia redes de estrada, havia construções planejadas com uma engenharia de ponta, engenharia habilidosa, usando formas geométricas, ou seja, é conhecimento matemático. Então, a Amazônia sempre foi ocupada. As margens do rio Amazonas eram muito ocupadas. Aliás, até hoje, você navega pelo rio Amazonas, ao longo de todas as margens, você vai encontrar várias comunidades. Isso não é de agora, isso é antigo. Então, essas margens sempre foram ocupadas e os habitantes interferiam muito no meio ambiente, ou seja, não é verdadeira a ideia de que os ocupantes antigos da Amazônia eram basicamente caçadores e coletores que só faziam se abastecer da floresta selvagem. Conversa fiada. Eles também interferiam na área da Amazônia, beleza? Vou parar esse vídeo por aqui para fazer o próximo com os exercícios de aprendizagem.